Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Ele tem mais de 40 anos de profissão. Tenho o prazer de conversar agora com o novo secretário de Comunicação da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o jornalista Nelson Liano Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Muniz, o prazer é todo meu Prazer aqui estar com você mais uma vez. Você também que tem décadas e décadas de serviço prestado à imprensa. Não tanto quanto você, né? É porque eu comecei muito novo também, quando eu comecei, né? você já era consagrado. Você atuou em vários estados, né, Nelson? A minha base, bom, eu comecei ainda na adolescência, em Marília, no interior de São Paulo, onde eu nasci, trabalhando nos jornais impressos da época de lá. E depois eu fui fazer comunicação social no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense. Virou carioca? Aí, um pouco, Morou quanto tempo lá? Pelo menos, eu morei no Rio 23 anos. Morei 23 então anos. Então você formou e já ficou lá mesmo? Eu estudei e durante a formação, durante o período de faculdade, eu já exerci. Eu trabalhava primeiro no O Fluminense, que era um jornal de Niterói, porque a Federal Fluminense fica em Niterói. Depois eu fui trabalhar no jornal que não existe mais, a Última Hora, que na época era um jornal ainda forte, poderoso no Rio. Depois fui para o Dia, trabalhei no JB, que é o Jornal do Brasil, trabalhei no Globo, em suma. Passou para o Jornal dos Esportes, não? Não, o Jornal dos Esportes eu não tive essa honra, né? Aquele jornal cor-de-rosa e tal, não tive essa honra. E aliás, é uma grande frustração na minha carreira de jornalista. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Principalmente de futebol. E eu nunca trabalhei efetivamente com futebol. Globo, né? O Jornal dos Esportes? Não, era independente. Eu achava que era. Aí depois fui diretor do Canal Livre na TV Bandeirantes, fui roteirista do Globo Repórter, em suma, minha carreira é enorme. Você é completo, faz rádio, TV, jornal. Fui editor de livros, muitos anos do selo Nova Era, publiquei, tenho 5 livros meus publicados, em suma. Fui editor dos primeiros livros do Paulo Coelho, né, no tempo da editora Eco, da pequena editora Eco. A ida para o Rio foi uma opção? Porque tinha também, né, em São Paulo. Foi uma coisa assim interessante. Um grande amigo meu estava morando no Rio, né? Aliás, eu nunca tinha pensado em morar no Rio na ocasião. E esse amigo meu foi morar no Rio. E aí eu prestei vestibular para uma faculdade em São Paulo e prestei vestibular para uma faculdade no Rio. E eu passei, na verdade, nas duas faculdades. Eu passei para a Federal no Rio. Na verdade, eu passei para 3 faculdades naquela ocasião. Eu passei para a Federal Fluminense, lá no Rio. Passei para, eu acho que era FIAM, uma coisa assim, o nome também de comunicação em São Paulo. E passei na USP para o curso de Sociologia e Política, né? Não sabia que a minha carreira toda eu ia sempre ter a política como um tema marcante da minha carreira. Aliás, política é interessante, Muniz, política e espiritualidade, Sim, né? Claro. Essas duas marcas foram grandes na minha carreira e constantes, né? Constantes. Legal. Lá você passou quanto tempo você falou? No Rio? No Rio? Mais 23, 24 anos, mais ou menos. E aí você, de lá, como é que foi? Como é que você veio parar no Acre? Não, Engraçado que você se identificou muito mais com o Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade, do que com o Rio Branco, né? Ainda que eu só tenha a agradecer a Rio Branco, porque agora, até poucos dias atrás, publicava uma coluna no AC 24 Horas, trabalhei na Gazeta, trabalhei aqui também, tive durante um mês uma coluna aqui. O Rio Branco sempre foi uma terra abençoada para mim. Você trabalhou com a gente aqui, você era colunista também, e você viajou para fazer uma reportagem especial, para cobrir a falecimento. E de lá não mais voltou. Do Olê Cameli. E aí eu acabei ficando... Mas você já tinha uma identificação com o Cruzeiro do Sul sempre antes disso, tive, né? Sempre tive. Como é que se deu isso? Eu saí... O Santo Daime, né? Sempre fui ligado ao Santo Daime. E teve uma expedição de um grupo por Baixo Juruá. E aí é uma longa história. Eu tive um recebimento espiritual, quer dizer, eu não vim para o Acre para matar ou morrer. Eu já naquela época, quando já faz agora 15 anos que eu estou no Acre, naquela ocasião, eu tinha mercado. Tanto é que eu estava vindo, que eu tinha feito uma campanha política para o MDB no Distrito Federal. Eu tinha participado como redator. E eu sempre tive mercado de trabalho, né? No Rio, em São Paulo, em Brasília. Já trabalhei, inclusive, já cheguei a trabalhar em Barcelona, né? Fui correspondente do Jornal 7 de Lisboa. Eu estava dando uma olhada, você fez um resumo da sua trajetória, eu fiquei impressionado. Em tantos lugares você morou, onde você trabalhou.
Eu sou viajante, eu sou um viajante. Você não se apega a muitas coisas, né? Agora, o Acre foi uma coisa assim que eu acho que juntou exatamente a questão da espiritualidade com o jornalismo, e mais especificamente a política. Tanto é que a minha coluna tinha o nome de Política e Assunto Popular, Isso, porque verdade. o Acre é o lugar da política, né? Você não encontrou dificuldade para se, digamos assim, familiarizar, se aclimatar aqui? No Acre, nenhuma. Aquele período de adaptação? Não, nenhuma. Quando eu cheguei, porque eu fui direto para Cruzeiro do Sul, para o Juruá especificamente, né? Que eu recebi um convite para trabalhar num pequeno jornal lá e para ajudar a montar a Juruá FM, que o empresário James Cameli tinha recém conseguido a chancela do Ministério das Comunicações para abrir a emissora lá. E aí fui convidado para participar desse projeto. E a minha intenção, quando eu fui para Cruzeiro do Sul, isso foi em 2003, quando eu fui mesmo para morar, porque eu já tinha passado por lá outras vezes, acompanhando o pessoal do Daime, como eu falei. O interessante é que quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, assim, com a intenção de passar um tempo, até era 2, 3 meses, a minha ideia era montar a rádio, né, a Juruá FM, fazer uma reforma num pequeno jornal lá que acabou não dando certo, e voltar para o Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de comprar uma casa nas montanhas perto do Rio de Janeiro, em Visconde de Mauá. E a minha intenção era ficar lá, escrevendo livro, fazendo freelance, que eu fiz muito freelance, fazia muito roteiro roteiro de vídeos motivacionais, trabalhava em agência de publicidade. Então, mesmo não tendo um contrato de trabalho, você sempre teve fontes tranquilas? Sempre. Nunca, graças a Deus, a prosperidade, assim, dentro de uma simplicidade. Sim, porque eu até hoje não tenho carro. Você não é um cara que não é capitalista, não se apega às coisas e nem precisa disso. Não. Você quer ter uma vida tranquila. Não, eu dou valor, o que eu ganho, Muniz, é muito assim, eu invisto muito em viagem, material. Em conhecimento. Eu invisto muito em conhecimento, eu quero aprender mais. Eu tive agora, até lancei um livro recentemente que chama O Despertar de Homens Comuns, sobre a minha trajetória espiritual, minhas descobertas espirituais na Índia, que eu fui 3 anos seguidos para a Índia. Então, assim, o ganhar dinheiro para mim é uma coisa que eu invisto em mais conhecimento. Eu não me apego a imóveis, carros, mordomia. Para mim, tanto faz eu ficar num hotel 1 estrela como 10 estrelas ou dormir na casa de um amigo, em suma. Eu sou um cara prático na Nelson, vida. eu acredito, não seja fácil. O cara é paulista, morou em São Paulo, em outras grandes capitais. No Rio, em Brasília. Você não se assustou quando chegou aqui em Rio Branco, e mais ainda em Cruzeiro do Sul, aquele silêncio total, calmaria? Olha, eu, na verdade, quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul em 2003 era bem isolado, né? A internet era problemática, a linha de telefone, até hoje isso acontece, né? De repente sumia a linha de telefone, você ficava incomunicável, aí tinha período da fumaça, na época de verão, que os aviões não pousavam lá, a estrada tinha época que estava boa, tinha época que não estava boa, aliás, isso continua agora, até por acaso, as informações que eu tenho é que a estrada está boa, né? Mas aquele isolamento de Cruzeiro do Sul, com aquela floresta, aquela riqueza cultural, indígena, espiritual, me chamou muito. Não, eu me apaixonei por Cruzeiro do Sul. Eu me apaixonei pelo Juruá. Na verdade, Cruzeiro do Sul é uma cidade agradável mesmo. É bonita. Cidade bonita. Um povo hospitaleiro, ainda que hoje esteja passando por esses problemas que todo o Brasil está passando, a questão de violência, dessas guerras entre facções, tráfico de droga e etc. Mas, na essência, Cruzeiro do Sul é um dos lugares mais agradáveis que eu conheço no Brasil e no mundo. E tem algo no Cruzeiro do Sul que me agrada muito mais que Rio Branco. Eu não vou falar em off aqui para não desagradar algumas pessoas, mas, aliás, ao vivo, mas em off depois eu vou falar. Alguma coisa típica de Cruzeiro do Sul, do povo em Cruzeiro do Sul, que me chama a atenção, que tem tudo a ver comigo. Também, tudo a ver. Olha, isso daí, Muniz, na minha opinião, eu sei a que você está se referindo. Isso, na minha opinião, tem muito a ver com o isolamento que se viveu lá. Ainda que essa pureza que eu encontrei lá em 2003 e que permaneceu muito tempo, assim, até uma certa ingenuidade por parte das pessoas, mas eu chamaria de pureza mesmo, uma bondade inerente. Mas você sabe que a internet, o acesso, a globalização da rede está fazendo as pessoas perderem um pouco isso. Está tudo virando tudo a mesma coisa, entendeu? É a famosa aldeia global. Eu sei como é que é. Agora, famosa aldeia global. Aliás, a aldeia global é o nome de uma empresa que presta serviço ao governo de Angola. Não sabia, não sabia. Angola, a maioria, assim, tem a figura do ministro e é tudo terceirizado.
Então, essa Aldeia Global é uma empresa genuinamente brasileira, lá de Salvador, que presta serviço na área de comunicação, faz todo o serviço de comunicação. Só não tem o assessor, o secretário de comunicação, mas é tudo terceirizado. Construção civil e educação. Tudo terceirizado. E ela também. presta serviço para o governo. Tudo. Como você anunciou aí, agora estou como secretário, né? Porque a gente não é cargo nenhum, a gente está, né? Eu te trouxe aqui para falar sobre esse novo desafio, a gente começa a conversar outras coisas, aí daqui a pouco a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas rapidinho, só para avançar. Só que o Cruzeiro do Sul não é de hoje, esse pensamento desse pessoal. Assim, eles sempre foram revolucionários. Lembra a história dos autonomistas? Veio de lá, independência. Então, eles sempre foram diferentes da capital. Não, e se você pegar qualquer eleição, por exemplo, agora nós temos um governador que é de lá. Já teve outro que foi de lá também, que é o tio dele, o Oleí, agora o Gladson. Né? E quando eles apresentam um candidato de lá, é para ganhar a eleição. É para ganhar a eleição. Não é para fazer gracinha, eles não perdem. E se você vê a formação da Assembleia Legislativa e das bancadas federais, sempre tem um grande número, a metade quase, de representantes da região. E não é de hoje, no 82, quando o Nabor venceu a eleição aqui, de Tarauacá, depois de quebrar, veio Tarauacá, mas com apoio maciço de Cruzeiro do Sul. Veio para decidir e se você pega a maioria dos deputados federais, estaduais, são lá da região. Isso que impressiona. E se você pegar a porcentagem de eleitores, por exemplo, Rio Branco tem mais ou menos 52%. Você vai ver que a proporcionalidade é maior. Lá tem 18% a 20% dos eleitores para ter esse tanto de representante. Agora mesmo você tem uma deputada federal, você tem outros deputados federais que representam ali, entendeu? Já teve um senador até há pouco tempo. Nelson, como é que você reagiu ao convite do prefeito Iderlei Cordeiro para assumir a Secretaria de Comunicação? O prefeito Iderlei e a irmã dele, o Deucleide Cordeiro, que é uma gestora conhecidíssima, já foi superintendente do IBAMA, já presidente do IMAC, também teve cargos de secretariado no governo do Amazonas. Ela me apresentou um plano de gestão. Eu fiquei muito balançado, porque eu nunca trabalhei, Muniz, dentro de uma gestão. Eu vi você falando na despedida que você fez lá no AC 24 horas. Eu nunca trabalhei dentro de uma gestão. E aí, nesse momento conturbado que o país está atravessando, eu vi algumas coisas que me foram apresentadas lá de mudanças, de transformações que eles querem fazer na prefeitura, que beneficiavam. Me motivou. Além da minha identificação com o lugar, eu vi naquilo ali uma oportunidade de eu ajudar a população de Cruzeiro do Sul. Porque Por isso que você não disse não. Eu ia dizer não, porque inclusive a pressão política que eu sofri foi bem grande para dizer não. Tinha um grupo lá que não queria... Não, teve mais de um grupo que não queria que eu assumisse, mas atuaram politicamente em cima do meu pessoal, não... porque a prefeitura, o prefeito estava decidido a me chamar, achava que eu... Porque o que acontece? A gestão do Iderlei, ao contrário do que tem sido divulgado, é uma gestão muito positiva, mas muito mal divulgada. Como eu já vi outros governos. Eu falei para ele um dia desse, no finalzinho do ano passado. Muito mal divulgada. E eles têm uma proposta, por exemplo, eles estão descentralizando. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul funcionou a vida inteira como uma espécie assim do império. Que até se você vender uma caixa de fósforo para a prefeitura, isso não é só com o ex-prefeito, não. Isso todos os prefeitos anteriores, entendeu? Isso desde o começo. Você vender uma caixa de fósforo, quem vai assinar é o prefeito. Se você quer uma coisa, é o prefeito. Tudo centralizado. Então, o que eles estão fazendo agora? Estão descentralizando. Estão empoderando a secretaria. Isso chama-se modernização. Modernização de gestão, entendeu? Então, eles estão fazendo esse trabalho. E isso pode tornar a gestão mais rápida, efetiva e resolver os problemas lá, que são sérios os problemas. Por exemplo, uma coisa que eu sinto lá que a população reclama muito é a questão das ruas. Mas se você for comparar as ruas de Cruzeiro do Sul, o estado de manutenção das ruas de Cruzeiro do Sul com o Rio Branco, claro que o Rio Branco é um município 3 vezes maior que Cruzeiro do Sul, mas a situação lá é bem melhor do que aqui. Né? Então, assim... Eu não sei se as condições do solo, não sei. Não sei, talvez a própria geografia do local possa ajudar também, não sei. Não, a questão do solo no Acre todo é um problema para pavimentação, né? Agora,
para não ter os buracos, tanto aqui em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul, é preciso fazer uma manutenção constante, né? E tem projetos que estão sendo desenvolvidos lá. Veio, por exemplo, uma secretária de Meio Ambiente, que é uma pessoa que coordenava projetos da KfW, que é uma entidade alemã. E é uma pessoa da mais alta qualidade, muito qualificada. Então, assim, tem propostas de se fazer lá, através da prefeitura, projetos sustentáveis, ou seja, projetos que ajudem a população e, ao mesmo tempo, preservem o meio ambiente. Isso me interessou muito. Porque ali a questão do Rio Juruá é importantíssima, claro, a questão de saneamento e tal. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. No final do ano passado eu conversei com o Iderlei, não foi no programa, não deu tempo, mas eu percebi algo nele, ele quer fazer algo diferente nessa segunda metade do mandato dele. Sim, quer. É isso mesmo que está acontecendo? Isso. Você teve a percepção correta. Eu sinto assim, o foco, por exemplo, esse ano não é eleitoral. Né? Ele nem decidiu se ele quer ou não quer, se vai concorrer ou não vai concorrer. A tendência do que ele tem dito é que não é candidato à reeleição. Ele não... Mas o que eu sinto assim, é uma indiferença em relação a isso. Sim. Qualquer perspectiva política para ele vai ser o resultado desse 1 ano de gestão. Né? Eles começaram um trabalho lá, eles avançaram em várias áreas da gestão pública. Se eles conseguirem concretizar ou solidificar esses avanços nessas áreas essenciais, principalmente saúde pública, educação, e o que é mais importante numa cidade, que é a infraestrutura, né? A manutenção da infraestrutura, que aí são ruas, é o lixo, a iluminação pública. Sim. Foi anunciado recentemente que vai ter uma mudança em toda a cidade para a iluminação de LED, que é aquela luz fria, que economiza mais. Então tem uma série de projetos que estão em andamento, que estão sendo trabalhados, que podem realmente mudar a cara de Cruzeiro do Sul. Agora, eu destaco, sabe, o Muniz, essa questão da descentralização da prefeitura. Sabe? Essa descentralização rima com modernização. Sabe? Rima com modernização. Isso é fundamental, inclusive para os próximos prefeitos do município. Você viaja daqui a pouco, você volta daqui a pouco para lá. A eleição do Gladys Cameli, agora do mesmo partido, da mesma região, acho que Cruzeiro do Sul vislumbra algo bem melhor nos próximos anos, né? Bom, a perspectiva do governador da região é evidente que aumentou, né? A perspectiva e também o grau de esperança. Ainda que eu, que morei vários anos em Cruzeiro, e mesmo estando morando em Rio Branco, nunca deixei de frequentar Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul tem uma característica muito interessante. A Frente Popular nunca conseguiu eleger um prefeito em Cruzeiro do Sul, né? E isso, teoricamente, seria uma coisa negativa. A prefeitura não está alinhada com o governo. No entanto, o fato da prefeitura não estar alinhada com o governo causou um fenômeno político interessante. O governo, na próxima eleição, né, durante esse período, na próxima eleição, vamos tentar colocar alguém nosso, sempre ajudou muito o Cruzeiro do Sul. Porque ficava uma disputa. Muitas vezes era uma disputa para ver quem fazia mais. Se era a prefeitura ou era o governo. Ou seja, mesmo que não fosse parceria, mas as obras aconteciam. Estavam nessa disputa que acabava sendo uma disputa saudável. Sim, claro. Mas eu acho que com o Gladys Cameli, agora na governança, eu tenho a impressão que tem alguns pontos cruciais ali, não só para Cruzeiro do Sul, mas para toda a região do Vale do Juruá, que devem receber incentivo, devem receber investimentos. E o Gladys conhece bem a realidade ali, né, a família. Até porque ele tem apartamento em Rio Branco, mas a casa dele é em Cruzeiro efetivamente, aí ele adora ficar lá, né? É onde ele se sente melhor. Ele vai para Cruzeiro do Sul, é o lugar onde ele vai, inclusive, meditar. E com os momentos de conturbados, que não serão poucos, porque a gente vive um momento conturbado, não só no Acre, mas no Brasil e no mundo. É um momento político muito delicado, de muitas transformações, que inclusive, não, como eu já disse, vou repetir de novo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Viu, mas o governador não era do time que era contra a sua ida para a prefeitura, não, né? Não. Se bem que esse grupo que não queria você na prefeitura, não é porque você não era... É porque ele não queria que você fosse ajudar o prefeito, é isso? Eu percebi isso. Não, algumas pessoas sim, é mais ou menos por aí. É porque existe uma disputa política lá, como em todo lugar do Acre. Aliás, o pior no Acre não tem, que não é no grupo oposto, é um subgrupo do mesmo grupo.
Aí que tá. Aqui eu quero até falar de público isso. Como secretário de comunicação lá, eu tenho como ter contato com todas as secretarias, né? É uma secretaria que ela tem contato com todas, né? Todas as ações passam pela comunicação. Então, assim, o que eu puder, transversal, como se diz aí na linguagem moderna, né? Uma secretaria transversal. Se eu puder, nesse período que eu vou passar lá, que eu não sei de quanto tempo vai ser, porque isso futuro sempre pertence a Deus e eu sou um homem que vive no presente. Se eu puder minimizar o efeito dessas disputas e reaproximar o que tiver que ser reaproximado em função do benefício da população, Muniz, você não tem a dúvida que eu vou trabalhar nesse sentido. Rapidinho para encerrar, não resta dúvida a amizade que você tem com o prefeito. Esse é um cargo que você não é chamado apenas pela sua competência, não é só por isso. Amizade também, vale. E como é que os outros secretários receberam a sua... Muito bem. Foi, né? Muito bem, porque eu fiz rádio. Isso é melhor ainda, não, né? as pessoas me conhecem lá, fiz rádio muitos anos, eu cobria a eleição para a Rádio Juruá lá, entendeu? E não tem, o pessoal sabe da minha competência, coluna no ar, todo mundo sabe do meu trabalho. Agora, evidente que essa competência de jornalista adaptada para a gestão é um processo que eu estou vivendo. Por isso que você disse, um desafio. E é realmente um desafio. Né? E eu quero ver se eu transformo isso numa coisa positiva e que acabe beneficiando a população. Essa é a minha intenção. Conversei aqui com o novo secretário de comunicação da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o jornalista Nelson Leandro Júnior. Você precisa só de sorte, é o que eu desejo. Muniz. Muito obrigado pela entrevista. Gratidão. Sucesso para ti. Gratidão, tá? obrigado. Estamos aí qualquer coisa, viu? Sim, maravilha. Pode contar conosco, tá bom? Contarei. Com certeza. Vamos a Cruzeiro do Sul a qualquer dia. Será bem-vindo. Tem 5 anos que eu não ando lá, tô morrendo de saudade. Será muito bem-vindo. Depois do intervalo, foi tão boa a conversa que eu queria mais um bloco. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite. Valeu, pessoal.